Feliz sábado, bom estar com vocês aqui, né, nesse dia especial. Hoje é sábado, né, que dia lindo, que dia gostoso, dia da família, né? E hoje é dia 31 de outubro, essa é uma data muito importante, muito especial. Vocês sabiam que hoje é o dia de comemoração da reforma cristã, da reforma protestante. Pensaram que eu ia falar outra coisa, né? Lá no meu prédio estava um congestionamento hoje por causa de uma outra data aí que a gente não gostaria que fosse comemorado no nosso país. A gente já tem o carnaval, não é? No início do ano, agora importamos como nação uma coisa muito triste aí, mas vamos orar pelas pessoas, né? Hoje é o dia da reforma, então esse é um motivo muito especial. Em 1517, em 31 de outubro, foi quando Martinho Lutero, não é, pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e startou esse movimento extraordinário de conhecimento da Bíblia, né? Colocando o indivíduo de novo em conexão direta com Deus, sem intermediários. Foi uma grande bênção. Hoje também é um motivo especial, pelo menos para a nossa família, né? Porque de 31 de outubro é o dia de uma rainha, é o dia da Ariane, é o aniversário dela. Então, a gente está em festa lá em casa hoje também por esse motivo, né, filho? Aniversário da mamãe. Bom, mas nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus nesse fim de semana, que é o fim de semana do dom de profecia. O dom de profecia é um presente preciosíssimo que Deus deu à sua igreja. Você sabe que o dom de profecia é uma característica singular da igreja de Deus no tempo do fim. Apocalipse 12, 17, né, apresenta as duas características mais centrais do povo de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência, e duas características. A primeira, os que guardam os mandamentos de Deus, e a segunda, os que têm o testemunho de Jesus. E aí Apocalipse 19, 10 explica o que é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia ou o dom profético. É curioso que nós usamos essa expressão recorrentemente, esses dois textos, né, Apocalipse 12, 17 e 19, 10, para falar do dom de profecia. Mas uma coisa que às vezes a gente não percebe é que essas duas expressões, o testemunho de Jesus ou o testemunho e a lei, são recorrentemente vistas na Bíblia, especialmente no contexto do Antigo Testamento. Elas aparecem sempre juntas ali para indicar a completude da revelação de Deus, né? Isaías capítulo 8, versos 16 e 20, né? A lei e o testemunho, né? A lei, os mandamentos de Deus e o testemunho, que é essa revelação contínua de Deus, abençoando o seu povo. Depois temos uma passagem muito significativa em Provérbios, né? Que quando o sábio diz, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei é abençoado. Veja, não havendo profecia, existe corrupção, mas quem guarda a lei tem a bênção de Deus. Recorrentemente nós encontramos essas duas expressões juntas, repito, para falar da completude das Escrituras. Jesus mesmo, em Mateus 5,17, diz que não veio revogar a lei e os profetas. De novo, essa duplicidade, essa dupla muito importante, a lei e a profecia. Sempre foi assim com o povo de Deus e não seria diferente no tempo do fim, quando o dragão levantaria uma grande perseguição contra a igreja de Deus, que é caracterizada por ter essas duas características. Eu acho significativo que em Apocalipse 12, 17, aparece uma nuance muito importante dos verbos que acompanham essas duas expressões, a lei e o testemunho. A lei e o dom de profecia, a lei e a profecia. Diz lá, os que guardam os mandamentos de Deus. E diz lá, os que mantêm o testemunho de Jesus. Então veja que guardar a lei é mais do que obedecer a lei. Esse significado está presente, ok? Guardar a lei é obedecer a lei. Mas guardar a lei também tem um sentido precioso aí de ser guardião, depositário, mordomo. Deus chamou o seu povo no tempo do fim para preservar a sua lei, para mantê-la guardada no sentido de não permitir que ela fosse adulterada, prevendo que haveria uma grande ameaça contra a lei de Deus,
que os homens pisariam a lei de Deus, esmagariam a lei de Deus, quebraria a lei de Deus, Deus precisava que houvesse um povo no tempo do fim que fosse um guardião dessa lei. Que o mundo pudesse ter a lei de Deus exatamente como ela saiu do coração de Deus, sem modificações. E só há um jeito de ter isso, tendo um povo que se dispõe a viver essa lei e proclamar essa mensagem. Agora, não é só sobre a lei. É dito também que este povo mantém o testemunho de Jesus. O verbo manter aí também traz a ideia de manutenção, de preservação, de cuidado, de ser depositário dessa lei. E nós somos chamados para isso, manter o testemunho de Jesus vivo. O testemunho profético de Deus. Nós acreditamos que os dons espirituais, eles estão em ação na igreja de Deus. Que eles não foram encerrados por ocasião do período apostólico, que Deus continua dando à sua igreja os dons espirituais, conforme as listas de dons espirituais que encontramos nos apóstolos, ou nos textos dos apóstolos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo principalmente. E um dos dons espirituais que estaria presente com a igreja durante todo o período é o dom de profecia. E isso não seria diferente no tempo do fim. Cumprindo, inclusive, o que diz Joel 2,28, que nos últimos dias haveria o dom de profecia. E a igreja de Deus foi presenteada com um ministério profético que orientou a igreja, guiou a igreja, iluminou a compreensão da igreja em relação às Escrituras, e nós sabemos que se cumpriu na vida e obra de Ellen White. Eu quero convidar vocês, no entanto, a abrir a palavra de Deus no Salmo 105. E vamos ler o verso 17 em diante, que eu quero falar sobre o poder do dom de profecia. E eu quero usar aí uma história bíblica muito conhecida, mas extrair dessa história lições espirituais para nós que somos os depositários do dom de profecia, que recebemos essa preciosidade, esse tesouro de Deus, e como isso pode nos beneficiar profundamente. Nós vamos ver a partir de uma pessoa que, como nós, também foi depositário do dom de profecia. Salmo 101, verso 17 em diante. Com a sua Bíblia aberta, convido você a fechar seus olhos mais uma vez para estudarmos a palavra. Fala, Senhor, profundamente ao nosso coração neste momento. Nós abrimos a nossa mente, abrimos nossos olhos, abrimos nossa vida para ser iluminada com a Tua palavra. Tu nos conheces, sabes as nossas necessidades, e por isso nós nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Salmo 105, 17 em diante. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Esse texto é muito especial, porque está dizendo que o que aconteceu na vida de José foi cumprimento de uma profecia proferida a respeito dele. E vocês sabem quem foi o profeta que profetizou aquilo que ocorreria na vida dele? O próprio José, que é apresentado nas Escrituras como alguém que recebeu o dom de profecia, especialmente a partir da capacidade de sonhar e, mais do que isso, da capacidade de interpretar sonhos proféticos. José é um protótipo, é uma miniatura do povo de Deus. Em José, nós podemos nos ler. Na vida de José, nós podemos nos basear, perceber a sua trajetória e extrair princípios que norteiam a nossa vida. A igreja adventista do sétimo dia foi plantada no solo da profecia bíblica. Esta igreja aqui, que você pertence, ela só existe por causa da profecia. É muito significativo, aqui entre parênteses, que o
programa ou ministério mais longevo que nós temos de pregação do Evangelho no Brasil se chame A Voz da Profecia. E que a Voz da Profecia seja o embrião da mais importante instituição de evangelização que a Igreja Adventista tem nesse país, que se chama Rede Novo Tempo de Comunicação. A Rede Novo Tempo de Comunicação existe porque foi plantada uma semente no solo da comunicação adventista nesse país, que se chama A Voz da Profecia. E o que nós temos lá hoje é essa semente que germinou e se desenvolveu, e se transformou numa grande árvore com vários braços, mas todos eles orientados por uma mesma semente, uma mesma ideia. Proclamar o quê? A profecia. Não existe sentido em sermos adventistas do sétimo dia se nós nos desconectarmos da nossa origem profética. É a profecia que nos germinou, é a profecia que nos sustenta, é a profecia que nos orienta, é a profecia que nos conforta, nos consola, nos exorta e nos guia. Sem a profecia, nós perdemos a nossa singularidade. Sem a profecia, nós nos tornamos mais um movimento evangélico, e quantos existem, não é? Hoje é o dia de comemoração da Reforma, e quantas igrejas surgiram por causa disso também. Mas Deus tem um povo específico no tempo do fim, definido, caracterizado pela profecia, e não é coincidência que este povo é aquele que tem duas características: guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Na vida de José, nós encontramos o poder da profecia. A primeira coisa que nós percebemos que a profecia faz na vida de uma pessoa que crê nela, que sustenta a sua vida nela, é que a profecia, que é mais forte do que tudo, é mais forte, inclusive, que as mais severas injustiças da vida. Você já parou para pensar como José foi terrivelmente injustiçado logo no início da sua vida? Ele era um jovem de 17 anos, filho de uma família com vários irmãos. Ele era um príncipe, filho de um nobre, um rei peregrino, um rei que vivia em tendas, chamado Jacó. Esta família era uma família muito nobre, uma família que herdou uma promessa. A família que herdou, na verdade, a promessa que salvaria o mundo. Eles eram guardiões de uma aliança, da qual Deus salvaria a humanidade. Naquela família seriam benditas todas as famílias da terra. Esta família, ela se ligava como elos de uma corrente que se origina no Éden, na promessa de que Deus enviaria um descendente que viria para esmagar a cabeça da serpente. E a cada geração, Deus ia colocando um homem, um guardião, um herói que sustentava, encarnava aquela promessa, aqueles valores, proclamava aquilo, distinguia-se do mundo inteiro, levantava um avivamento para a glória de Deus e passava para a geração seguinte essa mensagem, essa promessa, essa aliança. E Deus ia sobrepondo heróis que tipificavam o herói maior, o Cristo que viria, a semente da mulher, o descendente prometido que viria para definitivamente esmagar a cabeça da serpente. Cada um desses heróis, eles revelavam uma nuance, um aspecto do Cristo que viria. Eles eram como Cristo em sua geração. Desde Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Porém, Jacó teve 12 filhos, e a pergunta que não queria calar naquela família é: quem será o herdeiro da promessa, da profecia? Quem será o homem que será o elo nessa corrente milenar, guardiã da semente da esperança? Quem será? Ele tem 12 filhos. E para piorar, ele teve 2 esposas e 2 concubinas, com as quais teve esse monte de filhos. Os 3 primeiros filhos dele logo perderam a chance, porque se mostraram indignos para esta função.
o seu mais velho, Rúben, os seus 2 na sequência, Levi e Simeão, até que nasceu um chamado Judá, e seria esse o 4º filho da esposa Lia. E aí a sua outra esposa, que era estéril, Raquel, até aquele momento também concebeu. E aí apareceu uma disputa política dentro do clã do patriarca. Qual dos dois, José ou Jacó, seria o eleito da profecia? Bom, Judá, ele tinha o apoio de todos os seus irmãos, os que vieram antes e os que vieram depois. O clã estava politicamente armado para escolher Judá como o descendente prometido. Ele seria o primogênito, sobre ele repousaria a bênção. Por outro lado, José, que não tinha muitos aliados, tinha um aliado principal. Quem? Quem era o aliado principal de José? O pai, o dono da bênção. O dono da bênção humana já tinha escolhido para quem ele daria a bênção no futuro, seria José. E ele resolveu deixar isso muito claro, evidenciar quais eram os seus planos futuros, quando presenteou o filho com o quê? Com uma capa de rei, com uma capa de príncipe. Com isso ele estava dizendo, esse é o homem. Não adianta, tirem o cavalinho da chuva de vocês, porque eu já escolhi quem vai reinar aqui quando eu morrer. Porque Jacó já tinha percebido que o menino era nobre, o menino era diferente. E posso falar uma coisa para vocês? Os profetas também são humanos. Toda vez que ele olhava no rostinho de José, ele lembrava da esposa que ele amava e que tinha morrido. Raquel. A Bíblia diz que José era formoso de porte e de semblante. Os mesmos termos que usa para descrever Raquel, formosa de porte e de semblante. Tinha um pouquinho de amor humano, mas sobretudo havia ali a distinção da nobreza do caráter de José. Para piorar a história, o menino era profeta, e ele sonhava com o fato de que ele reinaria sobre os irmãos, e para piorar a história, ele era um profeta que falava aquilo que sonhava, né? E falava para quem não devia, né? Vocês estão achando aí que será vocês o escolhido? Será um de vocês? Pois Deus já me mostrou que não será vocês, será eu mesmo. E isso encheu o coração daqueles irmãos de ódio, de raiva, de inveja contra José. E eles maquinaram a morte do seu irmão. Não tiveram coragem de fazer, ou Deus não permitiu que fizessem. E eles o venderam para uma caravana de ismaelitas que o vendeu como escravos no Egito. Pare e pense, que grave injustiça José sofre aqui. Essa injustiça seria suficiente para que muitas pessoas, hoje em dia, ou em qualquer tempo, abandonassem a fé, descressem no Deus, descressem na profecia que haviam recebido, descressem na interpretação profética que fizeram. Como assim eu vou ser o príncipe dessa família? Como assim os meus irmãos vão se encurvar diante de mim, como os feixes ou como as estrelas que estão no céu? Esses foram os 2 sonhos dele. Se agora eu estou indo preso para o Egito por esses mesmos irmãos. Outra coisa, por que meu pai, que é um grande homem poderoso na terra, um grande rei nômade aqui em Canaã, por que ele não manda diligências? Agora eu estou pensando aqui, tá? Por que ele não contrata guerrilheiros, como o meu avô contratou 300 para enfrentar os babilônios? Para me procurar, para me tirar, para me libertar. Eles me abandonaram. José poderia e teria todos os motivos do mundo para se sentir injustiçado e perder a fé. E aqui eu vou dizer uma coisa para você, a profecia é mais forte do que tudo, inclusive as mais graves injustiças da vida. Se você está sentindo agora o sabor amargo da injustiça, se você acha que você não recebeu o tratamento que você merece, na igreja, em casa, na igreja, no trabalho, e que a vida é injusta e cruel com você, saiba que isso é uma realidade. Nós vivemos num mundo injusto. Nós sofremos muito, às vezes, por conta de decisões erradas que pessoas tomam
e que impactam profundamente e erradamente a nossa vida. A vida, em algum momento, vai pregar uma peça ruim em você. E se já não pregou, não é? Se você já não sabe o que significa isso, este mundo é realmente injusto. Às vezes, na própria igreja, você vai sentir o gosto amargo da injustiça. Nem sempre as coisas acontecem exatamente como deveriam acontecer, porque nós vivemos num mundo de pecado. Mas lembre-se, a profecia é mais forte do que tudo, inclusive as mais severas injustiças da vida. E quando nós estamos alicerçados nela, quando nós permitimos que a nossa vida seja orientada pela profecia, quando nossos olhos se projetam para o futuro glorioso que Deus tem preparado para aqueles que creem nele, nós passamos pelos vales da sombra e da morte, pelas injustiças, pelas coisas ruins que acontecem, na certeza de que isso vai passar, porque ainda não terminou, porque para o cristão tudo termina em flor. Eu me lembro de uma poesia linda que alguém dessa igreja aqui compôs há muito tempo atrás. Vocês sabem de que eu estou falando, né, Jader, né? Não conhece essa música? Pode chover, pode ventar, para o cristão tudo termina em flor. Esta é a consciência de um indivíduo que recebeu a profecia. A profecia orienta nossa atenção, nossos olhos para frente e acalma nosso coração. Se você está sofrendo agora, seja a injustiça que alguém fez contra você, ou seja uma injustiça da vida causada pelo pecado, pelas circunstâncias ruins da vida, que às vezes trazem doenças, que tiram a nossa alegria, tiram a nossa expectativa, ou diminuem a nossa expectativa de vida, seja por problemas familiares, seja por problemas financeiros, injustiças. Ninguém nasceu para sofrer, e posso falar mais, nenhum de nós nasceu para morrer. A morte é uma grave injustiça, fruto do pecado. Este mundo é mau e injusto. Se você está se sentindo injustiçado e por isso está sendo tentado a perder a sua fé, lembre-se, há uma profecia que aponta para a sua glória e a sua vitória. Olhe para ela, conforte-se nela, confie nela, porque ela vai se cumprir em breve. A segunda coisa que a profecia faz, e aqui o poder da profecia, nós encontramos no capítulo 39 de Gênesis. Ali, José é o mordomo principal na casa de Potifar. A expressão casa de Potifar, muito além de se referir ao lugar onde Potifar morava, no idioma bíblico se refere ao empreendimento Potifar. É como se fosse Casas Bahia ou Casas Potifar. A ideia é que o homem tem uma casa. O homem é próspero, o homem é rico, o homem tem muitos bens, o homem é poderoso. E ele resolveu colocar aquele jovem hebreu, que ele havia adquirido como escravo, para ser o seu administrador completo ou total de sua casa. Botou tudo sob a responsabilidade de José, vocês conhecem a história. Só uma coisa não estava disponível para José: a esposa de Potifar. Só uma coisa, José não poderia tocar a esposa. Mas essa única coisa que ele não poderia tocar, estava louca para tocá-lo. E ela fez tudo o que pôde para isso. Eu já disse, né, que o texto bíblico descreve nessa passagem, o narrador bíblico é muito curioso, ele é muito criativo. Está falando de José como mordomo, está falando de José como um homem bem-sucedido, e aí diz, e José era bonito, de porte e de semblante. Por que você falou isso agora? Alguém pode perguntar, se você não conhece a história, por que você falou isso? É porque, depois que ele fala isso, ele diz que a esposa de Potifar desejou o homem bonito de porte e de semblante. É muito sério isso daqui, porque na mentalidade da esposa de Potifar, José é apenas um conglomerado de músculos e hormônios que ela pode manipular a seu bel prazer. Além disso, para ela, ele lhe pertencia, ele era um escravo, com quem ela poderia fazer o que bem entendesse. Para piorar a situação, eles estão no Egito, e no Egito,
o pecado é virtude. O Egito aplaude a lascívia. No Egito, adultério é trampolim para o sucesso. No Egito, o adultério é aplaudido, é curtido, é compartilhado. Na lógica perversa do Egito, a traição é algo que ajuda a pessoa. Imagine, ele é um escravo. O que ele vai perder com isso? Aliás, ele só tem a ganhar. Ela pensou e projetou a sua imundície para José, imaginando que ele estaria disposto a fazer com ela o que ela estava projetando para ele. O que ela não sabia é que José, embora fosse escravo no Egito, era um príncipe de Canaã. Ela não sabia que José não é José do Egito, é José de Canaã. José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Os valores perversos do Egito não orientavam a vida daquele homem. Por que não? A profecia é mais forte do que tudo, inclusive as mais severas tentações da vida. Você quer saber por que eu e você muitas vezes somos tão vulneráveis e tão fracos diante das mais sem graça tentações que Satanás nos apresenta? Sabe por que muitas vezes Satanás não precisa nem sofisticar muito na tentação? É só repetir o que ele está fazendo com um monte de gente e ele já nos derruba, ou derruba muitos de nós. Porque está faltando um elemento que ajuda a blindar o coração contra o pecado. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A profecia bíblica tem essa capacidade de fazer com que a gente perceba o cheiro de enxofre por trás de uma bela tentação. Que a gente sinta o odor infernal por trás de corpos torneados, de rostos, de rostinhos belos, por trás de ofertas tentadoras no campo financeiro. A profecia ajuda você a perceber que existe algo superior para você. E a profecia, ela é muito mais do que apenas uma cronologia de fatos. A profecia é muito mais do que bestas e dragões. A profecia é muito mais do que símbolos estranhos para a realidade contemporânea. A profecia, ela é encharcada de valores. A profecia faz o céu descer à terra. A profecia faz você que crê nela, que a interpreta, que vive com base nela e a proclama, a receber esses valores na vida e ser orientados por eles. Amigos, está faltando profecia na nossa vida. Está sobrando existencialismo na nossa relação com Deus. Está sobrando humanismo. Está sobrando egocentrismo. Está sobrando espelho refletindo as nossas próprias vontades e nossos próprios gostos na nossa religião. E está faltando o assim diz o Senhor. Na nossa vida, na nossa casa, nos nossos púlpitos. Porque onde há profecia, há reavivamento genuíno. Onde há profecia, desperta-se um senso de Jesus vem logo, eu preciso me preparar. A ausência da profecia faz com que o senso da brevidade de Cristo saia da nossa mente e do nosso radar. E sem o senso da brevidade de Cristo, eu posso viver de qualquer maneira, afinal, eu não preciso me preparar, porque será que Jesus volta mesmo? Breve virá, breve virá, breve virá, é o refrão da voz da profecia. Breve virá. Esta é a ênfase da profecia bíblica. Vai acontecer em breve, vai acontecer logo. Esse senso da urgência, da escatologia que está para acontecer, faz com que nós nos
adequemos ao projeto de Deus e vivamos os valores dos cidadãos do céu, porque nós estamos indo para lá e vai ser logo. Mas se não há profecia, se não há estudo da profecia, se não há proclamação da profecia, se não há vivência da profecia, eu não sinto que Jesus volta logo. E se Jesus não vai voltar logo, por que eu preciso me preparar? Existe uma conexão íntima, profunda, entre o estudo da profecia, a vivência da profecia e a santificação. Não haverá genuína santificação na sua vida. Por favor, preste atenção no que eu estou te falando. Não haverá santificação genuína na sua vida. Não haverá reavivamento verdadeiro na igreja, se não houver a proclamação da mensagem profética. É ela que preserva a vida da tentação do pecado. O que fez José não ceder à tentação da mulher de Potifar? Deus me disse que um dia aquilo que ele falou que vai acontecer. E eu preciso estar preparado para que Deus possa me usar para o que ele disse que vai acontecer no futuro. Você está entendendo? Sem o conhecimento da profecia, com os livros fechados, embrulhados, como monumentos em estantes que empoeiram, não haverá reavivamento, não haverá discernimento do tempo que estamos vivendo. A profecia é o GPS de Deus, é o Waze do céu, ela diz onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Sem ela a gente está perdido, você está entendendo? Sem ela a gente está perdido. E aí, qualquer ofertinha do diabo derruba a gente. Qualquer coisa que ele oferece é suficiente para nos derrubar. Uma outra coisa que a profecia faz na vida de quem crê nela é tornar a pessoa como um representante de Jesus. E aqui, eu não tenho tempo, e a gente também não tem, porque a gente tem que ir embora. E talvez vocês não tenham paciência para eu contar a história que vocês já conhecem. Mas a história é linda do reencontro de José com seus irmãos. Naquele momento, José, agora com 39 anos de idade, 22 anos depois de ter sido vendido pelos seus irmãos como escravo, agora ele é governador do Egito. E ele está vendendo a commodity mais cara e mais importante da terra. Sabe o que é? Comida. Ele tem um depósito. A profecia fez com que ele se tornasse o homem mais sábio da terra, o homem mais rico da terra. E ele armazenou celeiros e mais celeiros de comida, e ele vendia comida para o mundo inteiro, e recebia delegações do mundo inteiro para vender para elas comida. E as pessoas vinham e se prostravam diante dele. Para quê? Para que ele vendesse o petróleo da época, comida, porque faltava comida no mundo inteiro. Até o dia que ele estava no seu palácio, recebendo as delegações diplomáticas das nações que vinham comprar comida na sua casa, quando ele sentiu o cheiro de ovelha, que não é comum no Egito, e viu 10 homens, 22 anos depois, e ele teve, eu imagino agora, ele pensou, será que são eles? Eu não acredito. Os pastores de Canaã estavam ali. Ele olhou bem, ele estava escondido atrás do traje de vice-faraó, governador do Egito, maquiado pelo camarim o camarim do... Devia ter um camarim lá, eu imagino, né? Porque o indivíduo ficava todo pintado, né? Não é? E aí com aquela coroa de governador, falando o idioma dos egípcios, eles não imaginavam que era ele. E ali, quando ele olhou para eles e identificou, ouviu, quem sabe, o idioma é hebraico, é o idioma da casa do Pai. São eles. Não sei se mais
pouquinho mais gordos, ou os pastores daquela época não engordavam tanto, né? Andavam bastante para cuidar das ovelhas, né? Hoje os pastores têm carro, né? E também não são os pastores daquelas ovelhas do campo, né? Nós estamos falando de outros pastores, né? Ele fez um plano. Ele montou um juízo investigativo. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas o que José fez foi um juízo investigativo. Qual era o propósito do juízo de José? É assim, ó, eles são meus irmãos. Eles me venderam para cá. Quando eles me venderam para cá, eles eram homens perversos, invejosos, orgulhosos, malignos. Eles não pensaram em nada. Eles me jogaram num poço seco, depois me venderam como um escravo. Curiosamente, eles venderam José por 30 moedas de prata, né? Depois Judas, lá no Novo Testamento, vai vender Jesus por 20 moedas de prata. Ou o contrário, agora a matemática me falhou aqui. Mas o fato é que o nome Judas, e aqui um parênteses, tá? O nome Judas é o mesmo nome de Judá. E foi o Judá, que é o Judas do Antigo Testamento, que vendeu José, o representante de Jesus no Antigo Testamento. As histórias bíblicas se entreolham aqui com esse detalhe curioso. O mesmo nome, a mesma atitude, vender como escravo. E Judá, aquele que queria se ver livre do seu concorrente ao trono patriarcal em Canaã, vende o seu irmão como Judas vendeu Jesus muitos anos depois. A Bíblia está nos dizendo que a profecia está fazendo alguém se assemelhar a Cristo aqui. E 22 anos depois, o reencontro, ele olha para eles e diz, bom, eles são meus irmãos, eles me venderam, foram perversos, foram maus comigo, mas eu quero conviver com eles. Eu quero ter a companhia deles. Lá onde eles estão tem uma seca terrível. Aqui eu tenho fartura. Eu posso trazê-los todos para cá. Nós podemos viver em harmonia, mas eu preciso saber de uma coisa. Será que eles são os mesmos homens malignos de 22 anos? Ou alguma coisa nesses 22 anos aconteceu que transformou o coração deles? Para que José soubesse disso, ele precisava de um juízo investigativo. Aí você entende o propósito do juízo investigativo que Jesus faz no céu hoje. Para que tem um juízo investigativo? Ele quer saber quem é você. Ele quer saber o que há no seu coração, se você é de fato uma nova criatura. Ele precisa saber disso e ele precisa publicar isso para o universo para justificar a sua salvação. Porque ele já pagou o preço da sua salvação, agora ele quer saber se você quer ser salvo, e o juízo investigativo é para isso. Então José quer colocar a sua família, os seus irmãos, pecadores terríveis que o venderam no passado para viver em Gósen, o paraíso do Egito, a terra mais importante do Egito, mas eles só podem entrar lá se eles forem novas criaturas, e o juízo vai mostrar isso. Então o que José faz? Arma um plano, faz uma acusação contra eles, vocês são espiões. E aí eles começam a falar da vida, e dá matéria-prima para José usar contra eles. Nós somos filhos de um homem, um patriarca que mora em Canaã. Ele teve 12 filhos, um já morreu, né? E tem um lá que ele é apaixonado por ele, que era o irmãozinho daquele, filho da mesma mãe, que é a última chama de alegria no coração do pai. Ele ficou lá com o pai. É mesmo? Vocês são espiões. Aí eu vou fazer o seguinte, vou dar uma colher de chá para vocês. Vocês podem levar comida, um vai ficar aqui comigo, e ele escolheu o mais perverso, que foi Simeão, grampeou Simeão lá no Egito, e vocês voltam, os 9, eu vou dar comida por 1 ano para vocês, mas quando acabar a comida, e vai demorar para acabar, porque eu sei, e aí eles estão imaginando agora que ele sabe por cada taça, né? Os egípcios imaginavam que José sabe de tudo por cada taça de prata que ele tem. A taça brilhando assim, ó. Essa taça é o amuleto mais poderoso do mundo, né? Porque ela revela o futuro na mentalidade pagã dos egípcios, né? Eu sei que vocês vão precisar de mais comida.
E eles voltam. A comida vai acabando depois de um ano. Eu estou contando a história como se vocês não conhecessem, né? E aí o pai, depois vendo a comida acabar, e fala: o que vocês estão fazendo aqui? Vai comprar comida no Egito. O homem lá tem comida. Aí o Judá fala: pai, é o seguinte, o homem só vai vender a comida se o senhor liberar Benjamim para ir com a gente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu já perdi José, Simeão já está preso lá. Eu vou perder mais um filho? Não. Benjamim era a última ponta de vida que havia no coração de Jacó. Jacó morreu em vida quando José desapareceu, entende isso? Ele morreu em vida. Diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Ninguém podia consolar o coração daquele homem. Se você tem filho, você sabe. Se você tem filho preferido, como eu tenho 2 filhos preferidos, eu tenho 2 filhos preferidos, Ana Clara e o Marcos Vinícius. Então eu não quero nem imaginar o que é perder, entende? E é você, mesmo falador igual você, é você mesmo. Não, é depois. Então não dá para imaginar, e é assim que Jacó se sentiu. Então como é que eu vou perder mais um? Não tem como perder mais um. E aí, mas a realidade bateu na porta, né? A comida acabou. Então vai, Benjamim, pode ir. Quando chega lá, aí a coisa tá linda. Liberou Simeão, banquete. O homem sabia, inclusive, a ordem de idade dos filhos, organizou a mesa. Como é que esse homem sabe essas coisas, né? Esse homem, essa taça dele deve ser um negócio extraordinário. O homem sabe de tudo. E aí, despede eles em paz, eles estão felizes da vida, mas José plantou uma prova na bagagem do Benjamim. Plantou uma prova lá. O que ele colocou lá? O artefato mais poderoso do mundo antigo. A taça de prata com a qual o governador tem as suas visões. É assim que os egípcios pensavam. Eles roubaram o presente dos deuses. Os egípcios são pagãos. Eles estão pensando que José sabe tudo por causa daquela taça. José diz: bota a taça na bagagem do menino mais novo. E eles estão indo embora, felizes da vida, quando de repente a Polícia Federal do Egito vem atrás deles. E o pessoal vem nervoso e vem com uma acusação. Vocês trataram mal o governador que tratou vocês tão bem. Como assim? Vocês roubaram a taça de prata do governador. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se vocês acharem aqui, a gente tem tanta certeza que ela não está aqui, vocês podem matar a gente. E aí, a sutileza, José era um pouco malvado, né? Ele mandou fazer os detalhes. O homem foi lá e começou a abrir a bagagem, começando do mais velho. E se fosse um filme, ia ter aquela musiquinha de suspense, né? Abriu a bagagem, aí a câmera foca e não está lá. Só que tem 11 malas. A alfândega do Egito está trabalhando. 11 malas. Até que chega na última. O que eles estão pensando? Isso aí, claro que não vai estar. Isso aí é o filé que tem em Canaã. Isso aí é o príncipe de Canaã. Esse é um crente. Esse menino é de ouro. E na hora que eles abrem a taça, a bagagem, onde é que está a taça? Está ali. Vai falar o quê? Eles não roubaram, mas tem a prova do roubo ali. Não tem mais o que falar. Eles estão condenados. Eles voltam para o Egito de cabeça baixa. E eles se prostram diante de José e a profecia se cumpre de novo. E aí, nós estamos chegando no coração do juiz investigativo de José. Judá fala uma coisa para José que é profundamente teológica. Ele diz assim para o irmão, sem saber que está falando para o irmão: o nosso pecado nos alcançou. Não há como nos justificarmos. Ele usa essa expressão. Não há como nos justificarmos. No juízo investigativo, essa é uma tônica
teológica profunda. Não há como você se justificar. O teólogo Judá aqui já está nos dizendo que no juízo investigativo nós somos aprovados não pela nossa própria justiça, porque a nossa própria justiça nos condena no juízo. Então ele diz para o governador do Egito, não há como a gente se justificar. E aí o governador então diz o seguinte: bom, vocês estão todos liberados, vai ficar só o ladrão aqui. O ladrão fica aqui. Qual é o propósito de José nesse momento? Ele quer saber se 22 anos depois os irmãos vão agir com Benjamim como agiram com ele. Está entendendo a lógica de José? Ele precisa saber se eles são os mesmos ou se eles são diferentes. Porque se eles forem diferentes, eles serão recebidos em Gósen, que é o paraíso do Egito. Se eles forem os mesmos, eles não podem conviver com José, eles não podem entrar no paraíso do Egito. Vocês estão entendendo a lógica do juízo investigativo? Preciso saber com quem eu estou lidando. E aí, o Judá, que é o chefe dos irmãos, ele pede a palavra. Ele fala: meu senhor, eu posso falar com você? Pois não. Posso falar no seu ouvido? Que intimidade, né? E aí ele se aproxima de José e começa a contar uma história que eu tenho certeza que fez o coração de José acelerar, que fez José suar frio, que fez José se arrepiar, que fez José se emocionar, que fez José chorar. Ele começou dizendo: o meu pai teve 12 filhos. E um dia, ele perdeu um filho. Como ele amava esse filho. Judá está falando no ouvido de José isso aqui. Meu pai amava aquele filho. Ele chorou a perda desse filho. E a única ponta de alegria que há no coração do meu pai é esse menino que está aqui. O meu pai não queria que o menino viesse para cá. Mas eu disse para o meu pai que eu levaria o menino de volta, que ele poderia confiar na minha palavra. E o meu pai confiou esse menino a mim. E agora o menino está condenado. Eu tenho uma proposta para o senhor governador. E aqui nós vamos chegar no coração, no auge do juízo investigativo. Deixe o menino embora, porque eu vou ficar no lugar dele. Deixa o menino embora, porque eu vou ficar condenado no lugar dele. Nesse momento, o juízo investigativo de José acabou. Sabe por quê? Porque o juízo investigativo termina quando o caráter do juiz é espelhado no réu. Quando o réu é igual ao juiz, o juízo investigativo acaba. Judá se comportou como Cristo se comportaria no futuro. Judá nos deu uma lição teológica da teologia da substituição penal, quando alguém assume a culpa de outro para que o outro possa ser livre. Judá era Cristo naquele momento. Judá, que havia vendido seu irmão para o Egito 22 anos antes, agora 23 anos antes, havia passado por um processo de novo nascimento, havia se tornado uma nova criatura, e naquele momento Judá era exatamente como Cristo. E sendo José um tipo de Cristo, os dois eram Jesus juntos numa mesma sala. O caráter de Cristo espelhado em um e o outro ali. E é nesse momento que José diz: para tudo. Ele mandou os egípcios saírem da sala. E ele mandou fechar a sala. E ele começou a chorar tão alto que lá no palácio do faraó podia-se ouvir os gritos de José. Eu imagino ele passando a mão para tirar a maquiagem, tirando os paramentos do Egito, trocando o idioma
para falar na língua deles a frase mais linda do livro de Gênesis. Eu sou José, o meu pai ainda está vivo. O meu pai ainda é vivo. Aquela frase fez os irmãos se abalarem naquele momento. E aí a profecia aparece de novo. Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me mandou adiante de vós para a preservação da vida de vocês, porque a profecia é mais forte do que tudo. Você entende o que a profecia faz? Ela faz quem crê nela se assemelhar a Jesus Cristo e ser um tipo de Cristo. A profecia é mais forte do que tudo. Inclusive, as mais severas injustiças, as mais terríveis tentações, nos faz semelhante a Jesus Cristo. E ela é, inclusive, mais forte que a própria morte. Gênesis 50 nos diz o seguinte: nas palavras que eu vou dizer agora, que traduzem o que José disse, ele reúne os seus irmãos no Egito. Depois de reencontrar seu pai, depois de viver com seu pai, depois de seu pai falecer, depois de ele envelhecer, e agora ele está para morrer, ele reúne os seus irmãos e disse: um dia a profecia vai se cumprir. Que profecia é essa? Deus vos visitará. Ele usa essa expressão. Deus vai visitar vocês. Aquela promessa de Gênesis 3,15, aquela promessa profética que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, vai se cumprir. Deus vai visitar vocês. Isso vai acontecer em Canaã. Eu vou morrer agora, mas quando vocês saírem daqui, não deixe que os egípcios me preservem como uma múmia em seus sarcófagos. Eu não quero ser encontrado por um arqueólogo qualquer aí no futuro, escavando o Egito. Eu não quero que o meu corpo mumificado vá para um museu. Tirem meus ossos daqui e me sepultem em Canaã, porque eu estou no Egito, mas eu sou de Canaã. Eu sou o governador do Egito hoje, mas eu sou, na verdade, um príncipe de Canaã, e é para lá que eu quero ir, ainda que eu esteja morto. Quando a profecia se cumprir lá, é lá que eu quero estar. Um dia, a profecia se cumpriu. E Deus tirou o seu povo do Egito para levá-lo para Canaã. E naquele dia, conforme Êxodo 13, verso 19, os ossos de José foram tirados do Egito para serem sepultados em Canaã. A profecia é mais forte do que tudo, inclusive a morte. Eu sepultei o meu pai, crendo nessa profecia. Meu pai foi um ancião, primeiro ancião de uma igreja durante toda a minha vida, na minha juventude. Um homem que vivia para pregar o evangelho. Está morto, mas foi sepultado crendo nessa profecia. E eu acredito que um dia aquele túmulo vai se abrir para revelar a face de Jesus Cristo para ele que creu nela. Você sabe o que eu estou falando. Você que tem entes queridos que já faleceram. Você sabe o que significa a esperança da profecia confortando nosso coração e apontando nossos olhos para a breve volta de Jesus. A profecia é mais forte do que tudo. Que tudo, inclusive a força mais terrível desse mundo, que é a morte. Se a igreja estiver alicerçada na profecia, se você estiver fincado nela, se a sua família estiver fundamentada nela, aconteça o que acontecer, pode inventar o que for, pode vir o tsunami de pecado que vier, pode vir a provação mais terrível na vida, a tentação mais severa, a injustiça mais grave, enfim, qualquer circunstância, até a morte, nada poderá separar você do amor de Deus. Jesus vai voltar em breve e vai nos dar uma herança, vai cumprir a sua promessa. E hoje é o dia de nós nos levantarmos como aqueles que são os depositários dessa promessa. Deus chamou você como guardião da lei
e do testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Pastor Vinícius, eu não tenho sonhos e visões proféticas. Eu também não tenho. Mas eu e você somos guardiões de uma profecia. Somos chamados a viver, a interpretar e a proclamar esta profecia, que se resume numa frase: breve Jesus voltará. Se você viver pensando nisso, se você for dormir pensando nisso, se você acordar pensando nisso, se o seu dia for vivido pensando, Jesus vai voltar em breve, a sua vida será outra, um reavivamento verdadeiro acontecerá em sua vida. E você vai experimentar o que significa realmente ser povo de Deus no tempo do fim. Eu quero convidar as minhas duas princesa e rainha aqui, que elas vão cantar e a gente vai concluir. E eu queria que ao elas cantarem e vocês ouvirem essa mensagem, que como eu, você também faça uma renovação da sua aliança com Deus. Que você mantenha seus olhos fixos na promessa, na profecia, porque em breve Jesus vai voltar para nos dar o tesouro que Ele nos prometeu. Aonde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde Ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Vamos cantar juntos? Há um tesouro no final da jornada desta vida.
Obrigado, Senhor, pela promessa preciosa da breve volta de Jesus. Nós vivemos pautados nesse sonho. Por favor, Senhor, aqueça o nosso coração com esta promessa. Que os nossos olhos estejam sempre concentrados em Ti e no dia em que Jesus virá em breve para nos buscar. Que esta profecia, que esse sonho profético que nos move seja mais forte do que tudo em nossa vida. Injustiças, tentações, que nos faça semelhantes a Jesus e nos mantenha com os olhos atentos, com o nosso coração aquecido, aguardando e apressando a volta de Jesus. É o nosso pedido em nome de Cristo. Amém.